Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas! Esse é o podcast Vai da Boa. Eu sou a professora Graziele, junto comigo um conjunto de professoras lindíssimas da Escola de Gestão, Comunicação e Negócios dentro de um grupo de cursos chamado Grupo de Pessoas e Serviços, @Pessoas e Serviços, né? Então, se você está curioso e quiser conhecer um pouquinho mais sobre os nossos conteúdos e também sobre os nossos cursos, eu te convido a procurar a gente nas redes sociais, @Pessoas e Serviços. Eu represento aqui o curso de Gestão de Turismo e o curso de Gestão Empreendedora de Serviços, junto comigo, professora Karen. Boa tarde, professora Karen. Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Que representa o curso de Gestão de Negócios Imobiliários. Muito bem. Professora Carla, olá. Olá, Graziele, olá, audiência, tudo bem? Eu sou a Carla, eu represento os cursos de Gestão de Recursos Humanos e o curso de Coaching e Desenvolvimento Humano. É um prazer estar aqui com vocês. E a professora Adriana? Boa tarde, professora Adriana. Boa tarde, professora Grazi, professoras, nossa audiência. Então, eu sou a professora Adriana e estou representando 2 cursos, Secretariado e Assessoria Executiva Digital. É um prazer receber vocês aqui. Viu só, gente? Que grupão, né, de pessoas e serviços. Estamos aqui hoje reunidos, então, para a gente comentar, conversar um pouquinho a respeito de uma temática que eu acho que é interessante, que você vai se sentir identificado, né? Então, o nosso tema da nossa conversa, o que vai nortear a nossa conversa hoje é o que vocês acham das redes sociais. Nós vamos falar um pouquinho sobre os limites entre o pessoal e o profissional, o excesso de postagens, a preocupação com o posicionamento da imagem profissional. E para isso, pessoal, eu quero começar falando um pouquinho da rede social chamada LinkedIn, né? A maioria de vocês já conhece o LinkedIn. Eu peguei alguns dados só para a gente dar um contexto geral dessa rede, meninas, e olha só que interessante. O Brasil é o 4º país que mais utiliza o LinkedIn. E pasmem vocês, essa foi uma surpresa minha que eu vou compartilhar. 2023, o LinkedIn superou todas as redes sociais do nosso país. Ou seja, é a rede social com o maior número de usuários no país. Além disso, pessoal, os números giram em torno de 900 milhões de usuários dessa rede social e no Brasil 59 milhões de acordo com o Canaltech, com um report chamado Data Report, que foi divulgado pelo Canaltech. Então, nós temos aí a abrangência em 200 países distintos e o nosso país é o 4º em posicionamento. E esse número me chamou muita atenção, primeiro porque, é claro, supera outras redes sociais, né? Então, a gente está muito habituado com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube, e esse número, para mim, foi um número de espanto. Também retrata, né, pessoal, a gente pode pensar que é uma rede social profissional e que está muito voltada também com a busca de oportunidades de emprego, né? É um espaço de visibilidade para quem quer procurar emprego, para quem está em busca de bons profissionais. Então, isso também gerou, né, justifica esse número de usuários. E para começar, pessoal, essa ideia da importância da rede social, né, e como que isso se dá no ambiente profissional, especialmente porque nós estamos aqui envolvidos e queremos conversar a respeito dessa temática, eu quero começar perguntando para vocês, o que vocês acham desse limiar, né, desse limite pessoal-profissional que a gente encontra nas redes sociais como um todo e também especialmente no LinkedIn. Eu vou colocar essa pergunta porque vou contar uma historinha de uma notícia, né? Uma divulgação de uma notícia, de um artigo de opinião, na verdade. O nome da profissional é uma gestora de RH, inclusive, professora Carla. Ela chama Verusca Freitas Scatolini. Ela publicou, né, um artigo de opinião colocando justamente o comportamento profissional nas redes sociais, especialmente o LinkedIn, onde ela questiona, né, a maneira, a linguagem, a maneira e a postura com que esses profissionais se comportam nas redes sociais. E ela dá alguns exemplos. Então, imaginem vocês, pessoal, essa história. Um perfil, uma foto de perfil da pessoa na praia, né? Com uma prancha de surf, de óculos de sol, né? Ou ainda um perfil da pessoa onde ela tem a presença de toda a família,
né, no perfil. Então a gente tem ela começa colocando essas identidades, que são identidades profissionais, num ambiente profissional, embora seja uma rede social, e aí ela começa colocando essas questões, né? E além disso, a linguagem, a forma com que se aborda. Então, por exemplo, uma gestora de RH, ela recebe muitas mensagens e muitos pedidos para ser adicionada, né? Para adicionarem ela na sua rede de contatos. E esses profissionais buscam ela e se posicionam assim: e aí, tudo bem? Bom dia! Oi, gente, tudo bem? Então, e aí ela questiona isso. Isso é uma postura, é um posicionamento de imagem que a gente está buscando no profissional, que a gente discute muito, né? Essa maneira mais acessível da gente estar em contato e tudo mais, uma linguagem menos formal, né? E ela começa a colocar essas mensagens, né, de como que a gente tem feito, como que a gente tem observado a postura profissional. E é sobre isso. Então, eu queria começar perguntando para vocês esse limiar, perfil profissional e perfil pessoal das redes sociais. Quem se habilita? Bom, eu vou falar então, vou começar. Quando a gente fala de rede social, né, eu acho que cada vez mais a gente precisa lembrar que talvez seja um caminho sem volta, assim. Já está tão presente na vida das pessoas, é tão presente no nosso dia a dia. O grande questionamento é como utilizar isso da melhor forma possível, da forma mais saudável, né? Você vai citando esse artigo de opinião dessa pessoa, né? E, de fato, existem pessoas, até a professora Carla pode comentar mais sobre isso, né? Porque tem pessoas que fazem perfis únicos e mesclam, né? E tem pessoas que fazem perfis separados. A grande pergunta é se esse perfil, ele é um perfil pessoal teu, por exemplo, que você quer compartilhar coisas suas, situações, questões de vida pessoal, ou se você quer um perfil totalmente profissional. E aí a gente vai entrar numa discussão muito grande, porque tem gente que diz que a gente tem que ter uma linguagem mais informal, e tem gente que diz que não, que a gente tem que ter uma linguagem muito mais formal e profissional. Por exemplo, no meu caso, eu sigo inúmeros perfis no Instagram. E eu gosto mais, quando eu sigo um perfil na área profissional, eu não gosto muito de ver a vida pessoal da pessoa, não me interessa, de verdade mesmo, não me interessa. Então eu quero conteúdo de informação. Se a pessoa começa a postar muitas questões assim da vida pessoal, da família, dos passeios, eu já paro de seguir. Porque eu tenho um interesse, que é o conteúdo formativo de instrução que ela me dá. Só que, por exemplo, em contrapartida, os perfis mais frequentados e mais famosos são de pessoas que postam as suas questões pessoais, que são os artistas, as celebridades, os esportistas. Então, eu acho que isso varia muito da área que a pessoa atua. E até ia perguntar para a professora Carla, que é se você me permitir, Graça, eu posso perguntar para a professora Carla? Porque ela é da área de RH, como é que isso pesa, sabe? Porque o que eu tenho ouvido falar é que cada vez mais os recrutadores têm entrado nos perfis das redes sociais das pessoas para averiguar as posturas delas, o estilo delas. Eu não sei se isso é verdade, se isso tem um peso também, né? E até que ponto isso pode prejudicar ou não o profissional, assim, né? Uhum. É bom também a gente separar essas questões da rede social, vamos dizer assim, recreativa, né, que é Facebook, Instagram, e da rede social profissional, o LinkedIn, né? O LinkedIn, ele tem essa formalidade, como a professora Grazieri comentou, né, do caso da Verusca, né? As fotos têm que ser um pouco mais formais, há algumas orientações, né, de como o profissional pode se comportar e preencher o seu perfil na rede profissional. Já na rede social, vamos dizer assim, recreativa, que também pode ser utilizada para fazer interações com clientes, né, enfim, com o público para produção de conteúdo, você tem uma flexibilidade maior. Mas, claro, a nossa presença na rede social, ela, assim, é inevitável. Hoje em dia, mesmo, assim, para quem, vamos dizer assim, é mais low profile, né, a gente está presente. Né, mas especialmente para aqueles profissionais, assim, profissional liberal, ali é o contato com o público dele, com a clientela dele. Então é muito assim, difícil a gente ver um profissional que não está ali mostrando o que ele faz, né? E muitas vezes esse dia a dia acaba aparecendo. Então acaba sendo muito mais de escolha, né? O que eu percebi
nos últimos anos nas redes sociais é que as pessoas antes tinham tinham assim a sua marca ali no seu Instagram e começou a colocar o seu nome depois, né? A ter essa personalização, né? Mostrar a pessoa por trás do Instagram. Então tem essa tendência, então mostrar o dia a dia acaba aparecendo. Eu sigo muito perfil de profissionais da área da saúde, que eu seguia eles por uma determinada necessidade que eu tinha ali de conteúdo, mas acabou aparecendo mais o dia a dia da rotina. Mas claro, né, depende muito desse público, né? Então, entender o público, entender o perfil aí das pessoas com quem eu me comunico é que vai ditar o caminho aí das minhas postagens, né? No teu caso, você não quer saber do dia a dia da pessoa, você quer o conteúdo, você quer aprender. Eu quero, sabe? Dos meus amigos eu me interesso, mas do profissional é uma coisa que eu já não... Mas você viu, eu acho que é do estilo da pessoa, né? Com Professora certeza. Adriana, e por exemplo, se a gente pegar assim, a gente está falando dessas questões desse limiar, né? Claro, professora Karen, a gente está falando voltado mais para o LinkedIn, mais para esse ambiente profissional, né? Porque a gente vê mesmo uma mescla, uma mistura, né? Tem gente que no LinkedIn age como se fosse uma rede recreativa, né? Enfim, tem um apelo aí que é complicado, né? Então, mais dentro desse contexto. Eu queria te perguntar, professora Adriana, a respeito da etiqueta mesmo, né? A respeito dessa postura, da imagem profissional que a gente tem hoje nas redes sociais e nesse ambiente especificamente, não nas redes tanto o Instagram, Facebook, que eu acho que é um pouco mais, como a professora Carla colocou, recreativa, né? E como que você percebe essa imagem profissional? Eu percebo que muitas vezes as pessoas não têm uma noção onde que elas estão quando a gente fala sobre as redes sociais. Qual é o objetivo de eu estar lá? Aí a professora Carla falou, o que eu quero comunicar nessa rede? O que eu quero passar? De que maneira eu posso contribuir? E aí a gente se perde um pouco nesse sentido. Às vezes na escolha da foto que eu vou colocar lá, da imagem, na construção do meu perfil, o que eu quero passar. E tem muitas pessoas que entram no LinkedIn, colocam o seu perfil e nem finalizam esse perfil, ele fica incompleto. E ela começa a buscar as conexões, né, quer as recomendações e passa a ficar complicado para as outras pessoas. E aí, aceito ou não aceito, me conecto ou não me conecto, e gera toda uma confusão. Então, precisamos de orientações, precisamos saber o que a gente deseja comunicar e qual vai ser o nosso objetivo nessa rede. Como é importante a gente ter uma noção mínima, né? E também compartilhar isso com o nosso público, com os nossos alunos e as questões de padrão, né? De tentar ter entender um pouquinho da comunicação dentro dessa esfera, né? Porque a gente fala muitas vezes de uma forma e a gente quer agir na rede social. Não sei, eu acho que existe um certo limiar, né, que ainda é muito confuso, a gente ainda está vivenciando, né, mas especialmente num ambiente que é corporativo, que é profissional, onde você busca atuação, né, como que a gente deve se portar e qual é essas questões. Uma outra questão, pessoal, que eu gostaria de compartilhar e de entender um pouquinho a percepção de vocês é a respeito do sucesso, né, o sucesso profissional e a quantidade de postagens ou de publicações, né? Então, até que ponto um profissional ele deve ser avaliado pela quantidade de postagens que ele tem, né? Essa questão do excesso ou do low profile. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Existe uma associação? A gente pode remeter que o sucesso está atribuído pela quantidade de postagens ou de produções que aquela pessoa está divulgando nas suas redes sociais? A professora Karen até tocou nesse assunto, rapidamente, perguntando se é verdade que as empresas que contratam e as empresas que estão em busca de profissionais estão atentas e olham os perfis, então tudo que você produz obrigatoriamente precisa estar presente nas redes sociais. Como que vocês observam isso? Eu acho que esse excesso de publicações, a gente precisa tomar um baita cuidado com a língua portuguesa, porque daí vai lá, coloca, publica, e aí você está escrevendo de maneira correta, você está colocando algo que é válido para quem vai fazer essa leitura. Será que é quantidade ou qualidade? Né? E aí eu também conto com a ajuda de vocês, né? Tem essa questão também que acontece muito nas redes sociais,
No LinkedIn, eu acho que aparece muito também. Essa coisa da positividade tóxica, né? Que a gente fala muito sobre isso. Não, tudo tem que ser perfeito, tudo eu tiro uma lição. É maravilhoso. Tudo assim, eu vou superar, o cosmos vai me ajudar, entendeu? Então, assim, por que eu tô falando Gratiluz. isso? Gratiluz, exatamente. Respeitando toda a linguagem que é utilizada. Mas essa questão da positividade tóxica é muito presente. É presente tanto na rede social corporativa quanto na rede social recreativa. Porque existe uma preocupação cada vez maior das pessoas em transparecerem uma vida perfeita. Que não existe. Que não existe, exatamente, que não existe, né? E isso gera Isso que eu vou comentar com vocês agora é ouvindo e lendo relatos de produtores de conteúdo, sejam profissionais ou de outros materiais. É uma estafa mental, porque o tempo inteiro eu preciso estar em evidência, o tempo inteiro eu preciso acompanhar as métricas dos likes, o tempo inteiro. Então, veja, eu não estou querendo demonizar a ferramenta, não quero fazer nada disso, porque eu sei que ela é essencial, como a professora Carla comentou, ela é fundamental para o autônomo, para que tenha o seu próprio negócio, para fazer o networking dele. Mas qual é o valor e a medida que nós estamos dando para as situações e para as coisas nas nossas vidas? Porque isso muitas vezes vai reverberar de uma forma ruim, de uma forma tóxica. E muitas vezes as pessoas precisam de autenticidade, de verdade, de uma conversa olho no olho, né, de uma sinceridade. Até mesmo quando às vezes eu faço postagem de alguns conteúdos na minha rede social, as pessoas vêm no direct e falam comigo: nossa, como o que você comentou aqui faz parte da minha vida. Eu experimentei isso, eu experimentei aquilo. Então, esse feedback que a gente tem de retorno através da internet também é uma coisa positiva, porque a gente ouve o outro lado das pessoas. Mas essa positividade tóxica, principalmente no mundo corporativo, é muito presente, porque eu tenho que ser sucesso o tempo inteiro, eu tenho que ser perfeito o tempo inteiro, eu só sou promovido o tempo inteiro. E não é verdade, né, gente? Isso mesmo, e parece que a gente está a todo momento querendo gerar evidências do que a gente faz e postar. E assim, no LinkedIn a gente tem que trazer as nossas realizações. Será que tem grandes realizações a serem comemoradas a todo momento e postadas, e os likes, né? Daí entra os biscoiteiros, né? Que querem biscoito a todo momento. E eu gostaria de abrir um parêntese sobre a questão da rede social, que ela, além de recreativa, ela é também profissional, né? O Instagram é utilizado nos negócios, né? Os profissionais, empreendedores, autônomos estão constantemente aí produzindo conteúdo para gerar essa conexão aí com seus clientes, trazer, enfim, informações relevantes. Então, é um questionamento até que eu me faço enquanto profissional. Será que eu preciso, né, gerar conteúdo até na minha rede social Instagram, né, a todo momento? Então, há muito tempo atrás eu me questionei assim: nossa, será que para eu ser uma boa profissional eu tenho que produzir conteúdo no Instagram? E claro que esse conteúdo ele vai alimentar as outras redes, vai alimentar ali o LinkedIn, Facebook, enfim. Mas será que a todo momento eu preciso estar ali postando que eu tenho conteúdo, que eu produzo conteúdo para quem? Será que eu não posso ser só a Carla, que tem o seu Instagram, que posta só a foto dos filhos e tem ali no máximo 500 seguidores? Né? Então, é um questionamento. Qual é a medida, né? E qual é a necessidade? Tá vendo só, pessoal? Um papo crítico, reflexivo, né? Um convite para que todos também reflitam a respeito dessa acessibilidade e dessa exposição. Deixa eu só fazer uma observação aqui que eu me lembrei, sabe? Que a professora Carla comentou. Esses dias eu estava com uma amiga em casa e ela estava falando assim para mim: então, Karen, eu vou começar a fazer um negócio, eu vi no Instagram, esse fulano, ela citando, esse fulano aqui, nossa, ele disse para fazer esse e-book que eu vou ganhar muito dinheiro. Ele tem, olha só o comentário dela, ele tem 1 milhão de seguidores. Aí ela pulou de novo. E tem esse outro aqui que também disse que você pode fazer tal coisa, e esse aqui tem 2 milhões de seguidores. E aí ela citou um outro com tantos seguidores. Aí eu parei ela e falei assim, fulana, qual é a relevância de fulano ter 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores e 3 milhões de seguidores? Será que isso significa que o que ele oferece de fato tem qualidade? Entende? Porque às vezes a gente está utilizando a quantidade de pessoas que a seguem como se isso fosse um parâmetro de sucesso e de qualidade. Fidelidade. Exatamente. E não necessariamente.
Não necessariamente, sabe? Às vezes a professora Carla tem 500 seguidores, mas eu sigo ela e é ótimo, eu adoro ver os filhos dela lá no Instagram, entendeu? Eles são lindos. Então vai depender muito do que a gente está procurando. A gente tem que tomar muito cuidado com essa, eu não sei a palavra, esse verniz que às vezes tem na internet, nas redes sociais, como se a pessoa tivesse milhares de seguidores, ela é fonte fidedigna de sucesso absoluto, porque nem sempre é. Vocês já pararam para pensar quanto tempo as pessoas se dedicam às redes sociais? Tem gente que acorda antes de dar, bom dia, professora Grazi. Não, deixa eu ver a minha rede social. Não, vou almoçar, estou com a família, que nem a professora Carla falou, estou com os meus filhos, aí a professora Carla para, não, preciso ver a minha rede social, se alguém curtiu. Se não curtiu, manda mensagem, né? Ué, cadê você? Por que você não viu a minha postagem? Então, será que a gente também não está perdendo outras situações, né, por tão presente a rede social na nossa vida? São vários questionamentos, né, gente? E acho que a gente tem uma amplitude muito boa, muito possível, né, dentro do trabalho que a gente faz, que a gente realiza enquanto educadoras, né, de orientar, especialmente quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo, e também de mostrar, né, esse outro lado, né, refletir um pouquinho a respeito desse outro lado. A gente estava comentando aqui sobre a quantidade, né, de seguidores e tudo mais. Eu não sou muito, não tenho todas as palavras, né, apropriadas e né, enfim, que se usa nas redes sociais. Mas essa quantidade de seguidores, e eu estava contando um causo para a professora Carla, né, no caminho para cá. E olha só que interessante, eu acho que muitos de vocês já devem ter visto, né? Teve uma reportagem no Fantástico que foi documentada de uma médica, falsa médica, que se apropriou do código, do número de CRM de uma médica real, né, para utilizar nas redes sociais, para criar uma fidelidade, né, e para demonstrar veracidade nas coisas que ela estava abordando. Então, ela trabalhava e tinha uma agenda lotada, né, com vários pacientes, né, para orientar como que esses pacientes deveriam se portar, o que eles deveriam consumir, o que era bom para a saúde, né? Ela tinha um nome homônimo, né? Exatamente, engano, é isso, né? exatamente. E daí ela se apropriou desse CRM para, inclusive, receitar. Então, ela fazia receitas, ela fazia solicitações de exames, né? E aí, o que era levado em consideração era justamente a quantidade de seguidores que ela tinha, né? E aí, olha aí, exatamente. a gente estava falando. Né? Então, assim, o quantitativo de seguidores é o que vai dar aquela autoridade, o respaldo daquele profissional. E é justamente isso que a gente estava tocando, né? Então, até que ponto esse quantitativo, ele representa que o profissional é de fato uma excelência naquele assunto que ele está abordando, ele é de fato um conhecedor, ou ele é um replicador, né, daquilo que está, né, entre os tópicos em evidência, os trends em evidência naquele momento, e aquele profissional se apropria daquela informação para multiplicar e gerar mais conteúdo. Eu acho que fica aqui uma reflexão importante, né, para a gente fazer, justamente isso, a quantidade de seguidores, a quantidade de postagens, né, para que isso não seja tóxico, para que isso não seja reflexo de sucesso também. Eu gostaria de dar uma dica, indo para o LinkedIn, sobre as conexões. Em várias orientações, mentoria de carreira, há profissionais que dizem assim, gente, vocês precisam ter mais de 500 conexões, porque quando você tem mais de 500, aparece mais de 500, não aparece o número que você tem. Então, se você tem 500, 501, 1 milhão de conexões, vai aparecer ali que você tem mais de 500, né? Esse é o selinho. Mas não é por aí, né? Quem é que tem que ter conexões com você? Pessoas ali que são da tua área de formação, do teu interesse profissional. Ah, eu estou em RH, mas eu gostaria de entrar na área de negócios imobiliários. Então, eu vou buscar me conectar com profissionais dessa área. Né? Então, quando a gente vai ali, faz a sua conta do LinkedIn, não sai disparando convite ali, adiciona a conexão que você não conhece ou que não tem relação com a tua área profissional, porque isso até acaba prejudicando a maneira como o teu perfil vai ser visualizado pelos recrutadores, né? Porque o algoritmo, ele vai ali direcionar, não vai entregar o conteúdo, ele vai direcionar ali para a tua linha, né, de interesses. Então, se você está
como tuas conexões têm interesse em outras áreas, daí acaba que talvez o teu perfil não seja visualizado pelos recrutadores da área que você se interessa. Então, é uma dica bem interessante. E dessas conexões, também é interessante, né, sobre os conteúdos, além das conexões, é que vocês tragam sempre no perfil do LinkedIn, que vocês destaquem as suas realizações, né, que você tenha ali nas palavras-chave, no resumo que você tem no seu LinkedIn, que você consiga sintetizar bem aquilo que está na tua área de atuação. Então, se você está na área de negócios imobiliários, destaque quais são as palavras-chave que sejam vinculadas à área de negócios imobiliários, à área de coaching, secretariado, de turismo. Então, tem que ter essa conexão, né? A gente fala muito que o currículo impresso, ele tem que ser personalizado, né? Então, quando eu vou aplicar para uma determinada vaga, eu vou sempre, né? Eu não vou distribuir, panfletar currículo, eu vou entregar um currículo que é direcionado. Mas e na rede social? E no LinkedIn, como é que eu direciono esse meu currículo? Eu vou direcionar de acordo com a área em que eu atuo ou a área que eu pretendo atuar. Então, eu vou, mesmo que eu não tenha talvez experiência na área, eu vou direcionar ali nas minhas realizações, né? Enfim, na descrição, pontos que sejam relacionados a essa área que eu pretendo atuar. Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês aí tornar o perfil de vocês mais atrativo e que ele seja visualizado para as pessoas que fazem parte aí da tua área de interesse. E essas atualizações do LinkedIn, né, professora Carla, sempre fez algo novo, destacar lá, nós aqui da Uninter fazemos um trabalho em relação ao LinkedIn. Então, quando nós temos os nossos egressos, né, a gente quer saber aí onde que estão os nossos alunos, e o LinkedIn é uma forma de nós termos essa conexão também com os nossos alunos, né? Então vale muito a pena sempre essa atualização. E a gente falou rapidamente sobre as questões das imagens, né? Eu vou voltar nesse tópico porque também é importante e também acaba sendo uma dica, né, para a gente entender um pouquinho melhor sobre as características desse profissional. Então, busquem uma imagem um pouco mais sóbria, né, e separe esse ambiente profissional do recreativo, né, minimamente, né, tem que ter uma separação, uma postura. Eu acho que essa dica que a professora Carla nos trouxe a respeito do que você quer, aonde você quer buscar essas oportunidades e também dialogar com esses profissionais dessa área, é importante também que você tenha uma imagem a ser, né, passada. Então, essa é a importância realmente da imagem profissional. Você não acha, professora Adriana? Eu concordo plenamente. Eu já sou a defensora, né, da imagem profissional, do dress code, desses cuidados. É porque eu acho que é uma questão de respeito também com a outra pessoa que vai conversar com você, que vai fazer essa conexão. Então, se você está muito desleixado, né, parece que você não está dando esse devido cuidado a essa atenção. Então, você não precisa comprar roupa mais cara, né, para poder utilizar, para poder ter a sua foto. Mas eu acho que cuidar com as cores, o ambiente que você vai tirar essa foto para poder fazer, né, colocar no seu perfil e a forma como você vai se comportar, né? Então, acho que vale muito a pena. A escrita, né, professora Karen? A escrita correta. Meu Deus, escrita é tudo, gente, não é escrita. Verifique, né, os conteúdos que vão ser escritos com calma, verificar a ortografia. Eu queria até comentar uma coisa assim. A gente não precisa fazer textos muito longos, a gente pode fazer textos mais curtos, seja em quais redes sociais a gente tiver os nossos perfis, enfim. E também a intenção aqui não é dizer não use rede social. Não, a intenção aqui é dizer use da forma certa, use da forma saudável, use da forma que te faça bem, que faça bem quem te segue, traga... Você nem precisa ter uma rede social profissional se você não quiser. Né? Tem gente que tem uma única e lá ela mescla porque ela não tem essa intenção de ser algo corporativo, entendeu? É uma coisa pessoal dela, é social dela, para sociabilizar. Mas ainda assim, eu acho que a fala da professora Adriana tem muito sentido. A gente tem que ter respeito também pelas pessoas que estão lá conosco, que nos seguem, né? Então, uma boa escrita, uma foto adequada, sóbria, conteúdos a serem compartilhados de forma saudável e positiva, isso vai fazer bem pra gente e pra quem tá nos seguindo também, né? Eu queria aproveitar, pessoal, e abordar uma temática que eu acho que a gente está exposto a todo momento, né? Que eu encontro e vejo a rede social ainda com vários limites, né?
que ainda não estão bem estabelecidos. Eu acho que as coisas estão muito misturadas, né? E acho que a gente trouxe um pouco disso nessa conversa, né? O pessoal está misturado com o profissional, às vezes uma hora é a postagem dos filhos e das crianças, outra hora é uma postagem profissional. Então, a gente não tem esse limiar muito bem definido, né? Assim como a gente também não tem uma regra muito bem definida, né? Então, é claro que dentro do ambiente do Instagram vale também outras postagens e tudo mais. Então, existe essa mescla, né? Então, tendo isso como horizonte, essa mescla e essa mistura toda, a gente acaba sendo e ficando exposto, né? Então, dentro do ambiente corporativo, nós temos uma postura, no ambiente fora, domiciliar, enfim, recreativo, a gente tem uma outra postura, né? Então, e isso acaba, muitas vezes, uma coisa permeando a outra. E a gente fica exposto, então, a mensagens, né, que eu considero extremamente invasivas, né? Então, mensagens, e inclusive a pessoa que que nos inspirou a falar dessa temática, né, a profissional de RH, coloca isso. Então que sorriso lindo você tem, né? Ou de uma outra forma, eu acho que a gente também está exposto a essas questões, ou para o lado bom ou para o lado ruim, né? E como lidar com isso? Né? E como lidar, por exemplo, com uma mensagem de ódio numa postagem tua que era super ok, para você, na tua interpretação era ok, mas que alguém se sentiu ofendido e te mandou uma mensagem também direcionada, né, falando uma coisa negativa do teu trabalho, do que você fez e tudo mais. Então, a gente também tem isso, né? A gente está falando aqui de um horizonte muito bom, mas a gente também está falando de um ambiente que pode ser muito tóxico, né? As pessoas podem estar lá, inclusive, para agredir, né? Verbalmente e tudo mais. Os famosos haters, né? Os famosos haters. Exatamente, que fazem isso. Eu vou compartilhar rapidamente e também quero ouvir se vocês tiveram essa experiência, mas eu já tive essa experiência de receber mensagens muito ruins. Eu fiz uma experiência, por isso que hoje eu não faço mais, mas isso é uma opção minha, né? Uma experiência no Instagram. Eu impulsionei uma postagem que eu fiz. Então, no momento que eu impulsionei, a mensagem foi para um grupo de pessoas que não faziam parte da minha rede, que o próprio algoritmo fez a seleção. Nesse retorno, eu tive um retorno bem legal, mas um retorno bem ruim, entende? Mensagens inadequadas que eu recebi, pessoas assim que fizeram... mandaram coisas para mim que foram coisas negativas. Então, no meu caso, eu bloqueei, né? A gente pode tem essa bloquear e denunciar se a gente recebe mensagens de teor de ódio, de assédio. Todas as redes sociais têm políticas de privacidade e de proteção. Mas eu entendi que aquele impulsionamento, no meu caso, que tem uma rede social que é mesclada e que eu não vendo um produto, não fazia sentido para mim. Então, eu deixei que o processo acontecesse de forma orgânica. Então, um que indicou o outro, porque a minha rede social é pequena. Agora, quem vende o produto, ele precisa fazer uma pré-seleção. Mesmo no LinkedIn, ele vai precisar selecionar os nichos ou coisas do gênero. Mas a gente tem que tomar cuidado. Mas sabe, professoras e o pessoal que está nos ouvindo, existem regras, existem leis. As redes sociais têm programas de denúncia, de bloqueio e até mesmo de derrubar esses haters se eles prejudicarem outras pessoas também, assim, né? Eu acho que tem questões que são inegociáveis, né? De respeito ao outro, seja de gênero, de orientação sexual, religião, né? Então, são questões que são inegociáveis, né? Então, críticas desse nível, a gente tem que realmente dar um bloco e mandar a pessoa ser feliz na gratiluz. Né? Mas, assim, críticas sobre produto, né? Se você está oferecendo conteúdo, não gostei de tal conteúdo, né? Você pode ali conversar. Eu vejo muitos produtores de conteúdo, influencers, que conversam, né? Ou às vezes questionam, né? Lá vem a cientista, né? O que você entende disso para criticar, né? Tem gente que realmente vai e questiona, né? De uma maneira não tão positiva essas críticas que eles receberam. Né? Então, é muito delicado, né? Eu acho que a gente tem que ter inteligência emocional também nas redes sociais, de como é que a gente vai lidar com essas críticas, né? Receber aquilo que a gente consegue receber e crescer
E o que não é positivo, que de fato não traz uma contribuição, tem que mandar para gratiluz, que a pessoa seja feliz, né, em outro lugar. Vocês já pararam para pensar se esses perfis dessas pessoas que estão lá agitando a rede social, ou que nem a professora Carla falou, criticando, será que são verdadeiros? Porque talvez eu não tivesse a coragem de chegar pessoalmente para a professora Carla e falar, olha, certeza, puxa, aquilo que verdade. você colocou, a gente poderia repensar, acho que foi, né, meio complicado, mas eu vou lá na rede social, professora Carla, né, não gostei do que você postou, e aí a professora Carla às vezes nem sabe que é a Adriana, às vezes eu criei um outro perfil, é uma coisa um pouco louca se a gente for pensar, né, mas na rede social nós temos alguns comportamentos que, se a gente fosse pensar na realidade, né, na questão presencial, eles A gente não faria, né? Isso, a gente pensaria duas vezes. É verdade. A pessoa fica mais encorajada, Fica né? mais encorajada. Ela fica mais encorajada, inclusive para vender produtos, não é? Eu estava também conversando com a professora Carla e as pessoas viram referências, né? Mesmo sem experiência, mesmo sem conhecimento, as pessoas viram referência, vendem, né? Planos, vendem maneiras, 5 passos para você, né? Alcançar o sucesso, ou projetos, né? Vendem projetos como se fossem mega especialistas, sem nenhum arcabouço ali, né? Sem nenhuma consistência. Então, o exemplo que a gente trouxe hoje da médica, né? Mas a gente tem outros exemplos, né? De venda de produtos e serviços que também as pessoas se tornam referências. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado, né? Além desse horizonte aí do ódio, né? Da agressão mesmo, porque de uma certa forma ultrapassa ali o limite, né, do outro, de respeito com o outro e pode se tornar uma fonte agressiva, né? A gente também tem que ter cuidado com isso. Muito bem, pessoal, então refletir sobre as redes sociais, qual é o limite, qual é a importância das redes sociais dentro desse ambiente corporativo, esse foi nosso desafio de hoje. E para a gente encerrar o nosso programa, eu gostaria de retomar, né, a ideia e a proposta do Vai Dar Boa. Então, qual seria o bom caminho aí, gente? Vamos tentar, resumidamente, né, falar para o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando também, qual seria um bom caminho, né? Um bom caminho de uso das redes sociais em ambiente corporativo. Vamos lá? Qual seria, então, professora Karen? Eu acredito que usar de forma saudável, com crivo, e com profissionalismo. Saber onde você quer chegar, onde você está e onde você quer chegar. Tudo isso vai acabar direcionando a maneira como você vai se comportar e produzir conteúdos na sua rede social e profissional. Eu acredito que seja o equilíbrio. Então, esteja preparado, porque a rede social é como se fosse uma caixa preta. Então, se você vai encostar, ela vai dar algum resultado. Então, esteja preparado para poder lidar com todas essas situações diferenciadas que as redes sociais nos proporcionam. E eu gostaria de fechar esse recado do Vai Dar Boa hoje sobre as redes sociais, falando do respeito de cada um, a identidade, a característica e conhecimento, autoconhecimento dos seus limites e das suas possibilidades. Não se culpem, pessoal, se vocês não são tão ativos nas redes sociais ou se vocês não têm um conteúdo tão relevante para estar nas redes sociais. Tá tudo certo, tá tudo bem. É isso, pessoal? É isso. Maravilha, pessoal. Ficamos por aqui. Espero reencontrá-los em breve em mais um episódio do Vai Dar Boa. Um abraço. Tchau, tchau.